Está no ar mais um Alô Doutor com o Dr. Fabiliano Rodrigues e a gente quer fazer uma pausa antes de começar para fazer uma fofoquinha rápida. Tá bombando, né, doutor? Graças a Deus, né, Mazé? Eu acho que os assuntos abordados estão resultando no interesse muito grande pelo quadro. O nosso objetivo básico é oferecer algumas informações, né, para as pessoas esclarecerem suas dúvidas, né? Esse espaço é exatamente para isso. Bom, doutor Fabiliano Rodrigues, como todo mundo sabe, é gastroenterologista pediátrico. E a gente vai falar agora sobre intolerância à lactose. O que é isso? Foi uma história assim que surgiu e que toda criança, de repente, tem intolerância à lactose. Como é que é isso, doutor? Pois é, intolerância à lactose. Eu vou me dar o direito para facilitar o entendimento das pessoas. Eu vou contar uma historinha com relação para que as pessoas entendam. A lactose, ela foi colocada no leite materno, como foi colocada no leite de todos os mamíferos pelo Papai do Céu, né? O Papai do Céu inventou o leite materno para amamentar, para alimentar o filhote, no caso do mamífero, e da criança humana. A lactose é um açúcar, a lactose faz parte do leite materno e, portanto, ela tem uma finalidade específica na nutrição da criança. Todas as crianças, com raríssimas exceções, eu digo raríssimas, porque são raríssimas mesmo. Segundo o último levantamento que a gente tem conhecimento, só tem 16 casos relatados na literatura mundial de intolerância congênita à lactose. Realmente é uma situação de muito pouca frequência. Portanto, hoje em dia a gente se depara com um diagnóstico errôneo, muitas vezes, de intolerância à lactose, movido muitas vezes por falta de conhecimento, por influência de mídia e por uma série de outras circunstâncias. A intolerância à lactose, ela realmente existe, mas a gente vai ter que explorar um pouquinho mais essa discussão. Bom, então para a gente começar, quais são os sintomas que a mãe, o pai, ou alguém tem que saber que a criança tem essa intolerância à lactose? A intolerância à lactose, ela, como a gente já falou, nós estamos falando de criança e, portanto, criança tem fases de desenvolvimento. A intolerância à lactose, ela é determinada geneticamente. Portanto, como a gente já falou que a intolerância à lactose congênita, ela é muito rara, até os 3 anos de idade não terá sintoma de intolerância à lactose. Por quê? Porque a capacidade de digestão da lactose, ela persiste em toda a fase de lactância. Enquanto a criança, a mãe tem capacidade de produzir leite, em torno dos 2, 3 anos, a criança tem capacidade de produzir a enzima para digerir lactose. Então, a partir daí, em geral, a partir daí é que começa a diminuição da produção da lactase no intestino, que faz a digestão da lactose. Veja, lactase é a enzima que produz o intestino e a lactose é o que a enzima vai digerir no intestino. A partir dos 3 anos, o organismo começa a deixar de produzir a lactase e isso é determinado geneticamente. Como hoje em dia o leite, nos últimos 10 mil anos, o leite passou a fazer parte da dietética humana, algumas populações do mundo conseguem digerir a lactose por um tempo maior da vida, o que não acontecia há menos de 10 mil, antes de 10 mil anos atrás, porque a partir daí o organismo foi sofrendo mutações que permitiram a produção da lactase por um período maior da vida do ser humano. Então a sintomatologia vai começar em fase diversa, a partir dos 3 anos até a vida adulta ou senil, propriamente dita. Então, não tem uma fase definida para produzir. Definida, né? Então, não pode ser hereditária? Ou pode? Hereditária, ela tem um componente familiar bem delimitado. A intolerância ela é geneticamente determinada, como eu falei. O código genético da pessoa determina o momento que ela vai passar a produzir os sintomas, porque a partir daí
ela deixou de produzir a enzima que digere a lactose, a lactase que digere a lactose, entendeu? Então, assim, ela é genética, propriamente dito, porque vem determinado na herança genética que o organismo dela vai parar de produzir a enzima em determinado momento da vida, que é individual, eu ressalto, isso é de pessoa para pessoa. E a partir desse momento é que começa a produção dos sintomas. Em geral, a grande maioria das pessoas tem sintoma antes dos 14, 15, 20 anos no máximo. Mas há uma população de adultos muito bem considerável que conseguem digerir a lactose por um tempo bem longo da vida. E, doutor Fabiliano, quais são os sintomas? Os sintomas são muito variados, né? O clássico que as pessoas conseguem identificar, os pais, né, conseguem detectar, são aqueles sintomas relacionados com intolerância propriamente dita. Então, geralmente a pessoa apresenta aquela distensão abdominal, flatulência, às vezes um amolecimento fecal aqui e acolá, isso cada vez mais progressivo. Esses são os sintomas mais diretos, mas às vezes a criança, o indivíduo como todo, mas principalmente as crianças, elas têm aquele empachamento que o povo chama de empachamento, depois que come, depois que toma. Não faz a digestão. Depois que, exatamente. Os pais chegam dizendo assim, ele não faz a digestão direito. E fica com aquela sensação, com esses sintomas, principalmente, eu digo principalmente, relacionados com alimentos que têm lactose. Mas quando chega numa fase evoluída da intolerância à lactose, os sintomas passam a ser após qualquer refeição, porque o intestino ele já está com a flora muito alterada e a sintomatologia, o hábito alimentar propriamente dito, composto por qualquer alimento, ele desencadeia todo um processo digestivo que intensifica a sintomatologia. Então, basicamente, a sintomatologia é esta: distensão abdominal, flatulência, que é aquela coisa de ficar cheio de gases, arrotando, com soluço muitas vezes, soltando muito pum, né? Que eles chegam dizendo assim, esse menino solta muito pum, e o amolecimento fecal, muitas vezes até diarreia. E a evolução desses sintomas é muito variável também. Às vezes a mãe já chega dizendo assim, ele toma leite, evacua 2, 3 vezes e depois fica bom. Se tomar de novo, tem de novo, entendeu? Então, assim, às vezes identifica-se muito facilmente. A própria família já chega identificando. Mas então, na maioria das vezes não. Pois é, como é feito esse diagnóstico, doutor? O diagnóstico é clínico, tá? Mas ele pode ser, dependendo da intensidade dos sintomas, ele pode ser corroborado por alguns exames de laboratório, né? Alguns exames, existe um exame que já está disponível aqui em Manaus, inclusive, que é considerado padrão ouro. Padrão ouro é uma classificação que existe com relação aos exames, que ele consegue dar um maior grau de segurança. Ele não dá 100% de certeza, mas ele dá um maior grau de segurança dentre todos os exames disponíveis. Então aquela intolerância, né? Exatamente. Então ele é o padrão ouro para o diagnóstico da intolerância. É um exame não invasivo, é feito pelo ar expirado, pode ser realizado em todas as faixas etárias. O procedimento é muito simples, mas, entretanto, ele pode ser realizado em crianças a partir de 6 meses de vida, inclusive. Só que ele é uma forma de provocação dos sintomas. Então é importante as pessoas saberem que elas vão provocar o sintoma, ou seja, a intolerância, uma vez que vão tomar o produto, a lactose no caso, e depois os produtos gerados pela intolerância vão ser detectados no ar expirado. Então, hoje em dia, o diagnóstico ele pode ser respaldado, digo respaldado porque não necessariamente tem que se fazer esses exames. Mas em caso de dúvida, um caso específico, há a possibilidade de corroborar a suspeita clínica com o respaldo do exame do ar expirado. Olha, no próximo programa a gente vai falar mais sobre intolerância à lactose, dando como se faz o tratamento e outras situações que você vai estar com muito interesse em saber. Doutor, muito obrigada. E o Alô Doutor volta na próxima semana. Não sai daí, porque eu continuo.